James 4:6. Tiago 4:6. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede bondade merecida aos humildes. Ser arrogante é ser orgulhoso, é se achar melhor que as outras pessoas. A pessoa arrogante despreza outros porque se acha superior a eles. Por outro lado, a humildade está livre de orgulho ou arrogância. Tem a ver com o nosso modo de pensar. Humildade e arrogância são qualidades totalmente diferentes. A humildade está aqui, e a arrogância está exatamente do lado oposto. Em qual lado você está? Provavelmente em nenhum dos dois, mas em algum lugar entre eles. Mas e se Jeová tivesse um aparelho que medisse o nível de humildade e arrogância? No seu caso, o ponteiro estaria no meio? Tomara que não, seria bom que ficasse mais perto da humildade. É verdade que somos imperfeitos, mas queremos estar o mais longe possível da arrogância. O texto de hoje diz: Jeová se opõe aos arrogantes, mas abençoa os que são humildes. A arrogância não está só na maneira de pensar. Abra a Bíblia em Marcos 7, 21 a 23. Jesus coloca a arrogância no mesmo nível de muitas ações e qualidades ruins. Mas, se não é algo que está só na nossa mente, o que é arrogância? Veja como Jesus descreve de onde a arrogância vem, em Marcos 7, 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Pois de dentro, do coração dos homens, então é uma condição do coração, saem raciocínios prejudiciais, imoralidade sexual, roubos, assassinatos, adultérios, ganância, maldades, engano, conduta insolente, olho invejoso, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e tornam o homem impuro. Então a arrogância é algo que vem do coração, e o texto diz que é uma coisa má. E a humildade? Em algumas culturas antigas, as pessoas achavam que alguém humilde era um escravo, um miserável ou alguém de quem todos tinham pena. Mas humildade não é o mesmo que humilhação. Na verdade, a Bíblia deixa claro que a humildade mental, pode trazer honra, uma boa posição aos olhos de Deus. E Provérbios 22:4 diz que a humildade resulta em riquezas, glória e vida. Não em miséria ou pena, de forma alguma. Então, se Jeová tivesse um aparelho que medisse nosso nível de humildade e arrogância, o ponteiro provavelmente não estaria colado na humildade nem na arrogância. E por que não? Porque, como cristãos dedicados, nenhum de nós tem um coração completamente arrogante. Mas também somos cristãos imperfeitos. Por isso, nenhum de nós pode dizer que é completamente humilde. Só Jeová e Jesus são totalmente humildes. Mas será que é possível ser humilde e, mesmo assim, agir com arrogância de vez em quando? Pense no exemplo de Moisés. Jeová deu a ele muita autoridade. E sabemos que poder, autoridade e uma posição de destaque podem acabar com a humildade. Mas Moisés provou várias vezes que era humilde. Por exemplo, Números 11 diz que ele reuniu 70 anciãos, e o versículo 25 diz que Jeová tirou um pouco de Espírito Santo de Moisés e pôs sobre os 70 anciãos, e eles começaram a agir como profetas. Nada na Bíblia indica que Moisés sentiu ciúme e quis ficar com toda a autoridade e privilégios. Ele foi humilde. E nos lembramos do relato em que o sogro de Moisés sugeriu que ele dividisse o seu trabalho com outros homens de confiança. Moisés não foi arrogante, desconsiderando o conselho. Ele foi humilde e aceitou a sugestão. E, no fim da sua vida, quando Jeová escolheu Josué para substituí-lo, Moisés humildemente aceitou essa decisão. Ele incentivou o povo a seguir a Josué. Podemos dizer com toda certeza que Moisés foi um ótimo exemplo de humildade. Mas ele não era perfeito.
Abra a Bíblia em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Moisés era humilde, mas se deixou levar pela raiva e acabou agindo com arrogância. O problema era que não havia água para os israelitas, e eles começaram a agir com arrogância e rebeldia. Vamos ver isso em Números 20, 4 e 5. Eles disseram: Por que vocês trouxeram a congregação de Jeová a este deserto, para nós e os nossos rebanhos morrermos aqui? E por que nos tiraram do Egito e nos trouxeram a este lugar horrível? Não é um lugar para semear, nem é um lugar de figos, nem de videiras, nem de romãs, e não há água para beber. Eles tiraram Moisés do sério. Eles fizeram Moisés perder a humildade por um momento. Veja isso nos versículos 9 e 10. Assim, Moisés pegou o bastão que estava diante de Jeová conforme ele lhe havia ordenado. Então Moisés e Arão convocaram a congregação diante do rochedo e ele lhes disse: Agora ouçam, rebeldes, querem que façamos, quer dizer eu e Arão, sair água para vocês deste rochedo? Vemos aqui que Moisés foi arrogante. É verdade que por agir e falar daquele jeito, o povo passou dos limites, mas Jeová percebeu que o ponteiro do medidor de arrogância tinha dado um salto. Veja o versículo 12. Mais tarde, Jeová disse a Moisés e a Arão: Visto que vocês não mostraram fé em mim e não me santificaram diante dos olhos do povo de Israel, vocês não levarão esta congregação à terra que darei a eles. No caso de Moisés, o ponteiro geralmente ficava bem perto da humildade. Mas Jeová não gostou da atitude arrogante dele, mesmo sendo algo momentâneo. É bom pensarmos nisso porque é muito fácil perder a humildade, principalmente quando recebemos alguma responsabilidade. Talvez recebamos um privilégio novo na congregação, no circuito ou em Betel, ou sejamos muito elogiados por uma habilidade ou talento, ou pode ser que tenhamos nos desentendido com algum irmão. Será que vamos continuar humildes? Na Sentinela de fevereiro de 2013, teve uma frase bem interessante. Lembre-se, para sermos usados por Jeová, nossa humildade sempre deve ser maior que nossas habilidades. O rei Saul deixou que suas habilidades fossem maiores que sua humildade. 1 Samuel 15, 17 a 19, diz que Saul não deveria pegar o despojo dos amalequitas. Mas ele fez isso. Samuel pergunta para ele: Você não se achava insignificante? E depois ele diz: Por que você não obedeceu a Jeová? Saul não tinha resposta. Jeová não ficou nada feliz. No versículo 23, ele diz por meio de Samuel: A rebeldia é igual ao pecado da adivinhação, e a presunção é igual ao uso de poder mágico e idolatria. Você rejeitou a palavra de Deus. Eu rejeito você como rei. É como diz o texto de hoje: Jeová se opõe aos arrogantes. Vamos nos esforçar para manter o nosso ponteiro perto da humildade.